pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programação Objetiva. Eu me chamo Jefferson, sou estudante do curso de Engenharia de Software e este é mais um vídeo aí da série de resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java aqui do canal Programação Objetiva. Eu já estou aí com o enunciado do exercício na IDE, pessoal, e vamos em frente, vamos lá. Criar dois vetores A e B, cada um com 10 elementos do tipo inteiro. Construir o vetor C, onde cada elemento do vetor C é a divisão de seus respectivos elementos em vetor A e vetor B, tá? Então, dessa vez, o vetor C ele vai receber o vetor A, os elementos do vetor A dividindo os elementos do vetor B. Essa questão é mais uma aí daquela série de exercícios que a gente teve fazendo nos últimos vídeos, né? De operações aritméticas, só que essa em particular ela vai ser um pouquinho diferente, tá? E no decorrer da resolução dos exercícios você poderá visualizar isso. Bom, então vamos lá, vamos por etapa. Primeiro, vamos declarar os nossos vetores. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Vamos criar aqui o nosso vetor A, já seguindo a sugestão de nome do próprio enunciado, né, pessoal? Isso também está bem repetitivo. Vamos declarar o vetor B com o mesmo tamanho do vetor A, seguindo as boas práticas de programação, né? Vamos lá agora declarar o nosso vetor C. E até aqui feito o que deveria ser feito em relação à criação dos vetores, tá? Criamos aí os 3 vetores solicitados. Vamos agora declarar a nossa estrutura de repetição, nosso laço for, para percorrer os elementos do vetor A que serão captados ao ser inserido pelo usuário. Então vamos declarar o nosso laço. E vamos pedir para o usuário entrar com os valores no vetor A. Vamos lá, informe o valor do vetor A. No índice. Pessoal, vou dar uma encolhida aqui no enunciado. Sim, ficou melhor. Beleza. Eu vou também já aproveitar o ensejo aqui já para solicitar os dados também do usuário no vetor B. Dar uma quebra de linha ali para ficar um negócio melhor para visualizar, né? Beleza, aqui o usuário vai informar também o valor do vetor B, não, né? O valor do vetor. Poderia ser os valores do vetor B, mas enfim, agora já foi, vou deixar assim mesmo. Vamos fazer a captação desses dados e daí sim eu vou botar o programinha para rodar para já testar essas duas
essa primeira etapa da resolução de exercício do nosso programa, beleza? Então vamos fazer o output dele aqui, vamos inserir o valor para ver se eles vai literalmente armazenar os valores que serão inseridos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Agora no vetor B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pessoal, até aqui o programa está fazendo o que de fato ele foi programado para fazer, né? Eu vou dar aqui, vou subir um pouquinho aqui para nós. Tá. Agora vejam só, pessoal. Esse exercício ele tem algumas particularidades muito importantes que nós devemos aplicar nele. Por quê? Porque se trata de uma divisão, né? Em Java, como a gente declarou os vetores do tipo inteiro, como eu vou mostrar aqui, né? Como está posto aqui, ó. Como em Java a gente declarou aqui, como nesse exercício nós declaramos aqui os vetores do tipo inteiro, quando eu efetuar a lógica que define o que esse programa vai executar, o que vai acontecer aqui? Né? Que no caso a lógica seria essa aqui, o vetor C no índice, recebendo o vetor A no índice, dividindo o vetor B, certo? Dessa maneira, quando o programa for rodar para mostrar os resultados no vetor C, dessa divisão aí, né, dos elementos do vetor A pelos elementos do vetor B, o vetor C vai apresentar apenas os números inteiros da divisão, né? Então, praticamente, ele vai rodar ali por resultado, por exemplo, 9 dividido por 4 não é 2, né? É 2, alguma coisa, né? Vai dar um valor quebrado nessa divisão. Então, como a gente declarou aqui os valores, os vetores do tipo inteiro, se eu botar o programa para rodar nesses moldes que está aqui, ele vai mostrar primeiramente só a divisão, os valores inteiros da divisão. Beleza. Ok, isso a gente tem como reverter pegando ali o vetor C e ao invés de declarar ele como inteiro, a gente declara ele como um double e a gente faz um casting depois e resolvemos essa questão. Só que daí tem um outro problema, pessoal. Por exemplo, se o usuário ele digitar, por exemplo, o valor 0, quando ele estiver imputando ali os valores no vetor B, vai gerar um erro, né? Provavelmente vai gerar um erro no nosso programa, no nosso algoritmo. Então, para esse tipo de situação não ocorrer no nosso programa, nós temos que trabalhar com uma estrutura de decisão, tá? E essa estrutura de decisão nós teríamos que aplicar exatamente no laço onde vai ser percorrido ali, guardado, né, os valores inseridos no vetor B, tá? Então aqui nós teríamos que fazer, que deveríamos estruturar, na verdade, né, essa estrutura de decisão para que não ocorra esse tipo de erro, porque o que acontece? Como nós estamos dividindo os elementos do vetor A pelos elementos do vetor B, então significa que os elementos do vetor B eles são os denominadores nessa divisão, né? Então eles não podem, ou se o usuário digitar 0, vai dar um erro. Então a gente tem que declarar aqui uma estrutura de decisão para que isso não ocorra. Como é que vai ser feito isso? Veja, se o meu vetor B for diferente de 0, galera, então o meu vetor C, a ele vai ser atribuído o vetor A no índice dividido pelo vetor B no índice. Beleza. Se não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o vetor B e a ele eu vou atribuir 0.
e vou botar uma... Não, primeiro eu vou fazer o contrário. Eu vou botar a mensagem... Vamos botar aqui, né? Não é possível... Não é possível divisão por zero. E vou atribuir o valor zero, né? Não, vou deixar só assim. Pronto. Vou deixar só assim. Deixa eu só corrigir isso aqui, ó. Não é possível divisão por zero. Beleza. Então vou fazer assim. Valor zero considerado. Pronto. Beleza. Se o usuário digitar no vetor B o valor zero, vai aparecer essa mensagem de que não é possível a divisão por zero, e o número que ele digitou no vetor A para dividir esse valor zero vai ser considerado zero, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Percebam que eu declarei essa estrutura, essa pequena estrutura de decisão dentro do escopo aqui, ó, no escopo do meu laço de repetição for, tá? Opa, o que eu fiz aqui? Pronto, beleza. Deixa eu ver o que mais eu fiz de errado aqui agora, cara. Tá, beleza, tá aqui, ó. Então perceba que essa estrutura de decisão aqui, ó, ela tá dentro do escopo do meu laço for, né? Onde eu coletei os dados inseridos pelo usuário referente ali ao vetor B, a minha variável composta vetor B. Então beleza, uma vez feito isso, né, galera, eu preciso fazer só mais um detalhe, ó. Aqui, como eu vou ter que declarar ali, para a gente não ficar só com o valor da divisão, os inteiros da divisão, então aqui no meu vetor C, eu vou declará-lo como double, e vou fazer um casting aqui, ó, tá? Para ele fazer essa conversão referente aos numeradores e denominadores ali. Pronto. Então vou deixá-lo assim, beleza, galera? Agora, pessoal, vamos percorrer os vetores para a gente poder fazer ali a impressão dos vetores. O problema em si, a questão em si agora está resolvido, tá? Tá resolvido aí. Agora a gente vai só fazer a impressão dos vetores para verificar se de fato o programa está rodando de forma coerente como deve rodar, como a gente programou aqui. Então deixa eu fazer aqui a impressão do vetor A, né? Vetor A. E nós vamos abrir novamente. Eu vou usar a estrutura de for convencional mesmo, tá, pessoal? Não vou utilizar o for each nesse exercício. Depois eu vou tirar o zoom aqui, galera, para a gente tentar visualizar todo o código. Beleza? Aqui eu vou dar uma quebra de linha para a gente poder agora imprimir o vetor B fazendo o mesmo processo, tá? É o mesmo processo, pessoal. E eu faço questão de digitar justamente para consolidar o meu aprendizado e sempre reforçar aquilo que a gente já aprendeu, né? Então aqui eu vou abrir novamente uma nova estrutura de repetição. Opa, minha ideia deu uma travadinha, mas vamos lá. Não é M, vetor B.length, meu incremento, e aqui a gente vai agora imprimir o vetor B.
Deixa eu subir um pouco mais aqui, galera, para ficar melhor para se visualizar. E eu já vou tirar o zoom, hein, pessoal. Fazer a impressão do vetor C agora, que é quem vai guardar tudo, que é quem vai nos retornar a lógica que a gente executou ali no que a gente atribuiu ao programa, né? Pronto, pessoal, o programa está feito. Deixa eu tirar o zoom aqui para ver se a gente consegue visualizar todo o código. Vamos lá. Deixa eu ocultar isso aqui, ó. Beleza, pessoal, olha só. Então, vamos lá, ó. Aqui nós criamos, né, uma breve revisão do que foi feito. Criamos aqui os vetores A, B, o vetor A, B e C, correto? Modificamos aqui o tipo do vetor declarado referente ao vetor C. Por quê? Porque a gente não quer captar só a parte inteira da divisão, né? Nós queremos captar todos os valores da divisão ali, a parte inteira e a parte decimal após vírgula, né? O que vai vir quebrado. Aqui nós declaramos a primeira estrutura de repetição para captar os dados inseridos pelo usuário no sistema, e cada valor inserido ali no vetor A, na variável composta A, o vetor A, né, está sendo armazenado no índice de 0 a 9 desse vetor. Então aqui a gente fez a mesma coisa em relação ao vetor B, porém aqui dentro já dentro do escopo desse laço de repetição, a gente já pegou praticamente aqui, botamos aqui uma estrutura, né? Criamos uma estrutura de decisão aqui, que é a estrutura if, né? Para a gente poder validar os valores do nosso vetor B quando inserido pelo usuário, ou seja, qualquer valor que o usuário inserir em qualquer das posições do vetor B, se for diferente de 0, aí o vetor C vai de fato receber esses elementos, a divisão já entre esses elementos, tanto os elementos do vetor A com os elementos do vetor B. Ponto final. Beleza. Tanto a parte inteira quanto a quebrada, a decimal ali pós-vírgula. E se não, aqui embaixo, se porventura o usuário digitar 0, né, para querer nos trollar, vai aparecer a mensagem: não é possível a divisão por 0, o valor 0 considerado. Né, nós vamos atribuir daí o valor 0 considerado para essa divisão que ele botou ali, onde ele digitou 0 no denominador, né, como elemento no valor que entrou em alguma posição do vetor B, tá? E aqui a gente fez todo o processo de divisão, de impressão, né, para mostrar os dados, para a gente visualizar os dados do que foram inseridos no vetor A, no vetor B e no vetor C. Beleza, pessoal? Então, feito isso, vamos colocar o programa para rodar para ver se a gente conseguiu programar direitinho aí esse código. Primeiro eu vou colocar o valor de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora no vetor B eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o último aqui eu vou botar 0 para ver o que vai dar. Olha lá, ó. Percebam que quando eu coloquei, deixa eu aumentar aqui para a gente visualizar melhor. Ó, percebam que quando eu digitei 0 no índice 8, né, ele disse que não foi possível fazer a divisão por 0 e o valor 0 é considerado. Tá? E aqui eu vou botar 10, por exemplo. Beleza, pessoal, olha lá. Ó. Percebam que ele fez as divisões, né? 10 dividido por 1 é 10. 9 dividido por 2 é 4,5.
Se eu tivesse deixado o vetor C declarado como tipo inteiro, essa divisão aqui, 9 dividido por 2, retornaria apenas o inteiro 4, né? O que não seria uma divisão praticamente exata, né? Aqui ele dividiu 8 por 3 e deu 2,6661, a dízima periódica, né? Vamos eliminar isso aqui, ó, importando ali a classe Decimal Format para a gente poder eliminar esse mundaréu de números aqui, beleza? Então vamos fazer lá aquele processo. Talvez você já tenha esquecido, né, de como é que se faz isso, então vamos relembrar fazendo novamente aqui, galera. Vamos aqui importar a classe java.text.decimal format, ponto e vírgula, e agora aqui, ó, galera, a gente vai instanciar essa classe. Eu vou dar um apelido a essa classe de df. Vamos agora instanciar ela. E aqui eu vou botar apenas 0.0. Perdão, tem que botar entre aspas. Pronto, feito isso aí, galera. Vamos voltar lá para vamos executar o código de novo. Vamos colocar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E agora vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esqueci de por isso que não resolveu ali na impressão. Esqueci de fazer o detalhezinho aqui da impressão, ó. Aqui eu tenho que chamar ali o meu df, né? Format, e agora passar por argumento aqui o vetor C. Agora vai, pessoal. O que eu fiz aqui, pessoal? Como eu importei a classe Decimal Format e instanciei ela onde eu apelidei ela de df, né? Então, para eu não ter que escrever aqui, ó, decimal format, ponto format, né? Eu criei um apelido lá em cima quando fui instanciar, né? Eu criei o apelido aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu criei aqui um apelido df, né, para instanciar essa classe. E daí, quando eu vou imprimir, eu não preciso escrever todo o nome dela, ó, decimal format. Eu escrevi praticamente apenas df.format, que daí eu consigo passar por argumento, né, o que eu quero imprimir, e ele já vai imprimir com esse efeito de diminuir aquele mundaréu de número quebrado ali após vírgula, após ponto. Então vamos botar para rodar de novo aqui o programa, já com essa alteração feita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Agora o vetor B. Pronto, pessoal. Deixa eu abrir aqui novamente. Olha lá. Agora nós temos uma divisão mais bonita de se visualizar. 10 dividido por 1, 10. 9 dividido por 2, 4,5. 8 dividido por 3, 2,7. 7 dividido por 4, 1,8. E assim sucessivamente para os valores inseridos no vetor A para dividir os elementos do vetor B. Tá? E aqui no vetor C a divisão de todos os valores que foram inseridos nos respectivos vetores anterior, tá? Pessoal, eu vou fechar aqui, vou diminuir mais um pouco aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor todo o código, tá? Olha aí, aqui tá todo o código, pessoal. Dá uma olhadinha, vê se você de repente consegue fazer de uma forma mais enxuta, onde teu código fique menor, né? Eu
se eu soubesse uma maneira de fazer isso de forma mais enxuta, eu teria mostrado para vocês também. Mas como eu ainda não sei, a gente segue executando a lógica que a gente de programação aí que a gente aprendeu e vai aprimorando aí no decorrer das aulas, dos vídeos, né, dos próximos exercícios, tá? Então, esse foi o vídeo aí, pessoal. Muito obrigado se você ficou até o final desse vídeo, dessa resolução. Inscreva-se no canal Programação Objetiva, curta a nossa página, compartilhe aí o nosso canal com os demais colegas de faculdade, de cursos de TI que você conhece, né? Para a gente poder crescer junto, tá? Boa noite para você, até o próximo vídeo aí com mais uma resolução de exercícios sobre a nossa série de vídeo aí de resolução de exercícios sobre vetores em linguagem Java. Boa noite para você, tchau, tchau.